Falando sobre os reforços contra o Flamengo, a gente deve ter o retorno do Otávio, tá? O Otávio deve jogar contra o time do Flamengo. O Scarpa volta de suspensão. O Vargas, né, já desembarcou em BH e deve ir para o jogo contra o Flamengo como opção. Provavelmente ele pode até entrar como titular. Hoje o Flamengo é líder, né? Tá começando a disparar aí. Claro, o Galo tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas o Flamengo tem 27 pontos, né? O G4 tá aqui com o Flamengo 27, Palmeiras 26, Botafogo 24, Bahia também 24. O Galo tá aqui embaixo na 11ª colocação com 18 pontos. Evidentemente que o Flamengo também sofre com os desfalques, né? Se você pegar aquela meiuca ali, que é a seleção do Uruguai, né? Pra mim é o melhor meio-campo do futebol brasileiro. Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar as informações, né? A imprensa mineira revelando ali as informações por parte do Atlético Mineiro, tá? E claro que também vamos trazer aqui algumas informações também por parte do Flamengo, tá? Provável escalação, algumas mudanças nesse time do Flamengo, tá? A gente vai trazer para vocês aqui também no final desse vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos acompanhar, né, a imprensa mineira trazendo as informações do Atlético Mineiro que vai enfrentar o time do Flamengo. Será um jogão, né? O Flamengo que é líder do brasileiro e o Galo que tá ali no meio da tabela tentando se reabilitar, tá? Vou deixar os créditos aqui pro canal GaloTube e também pra Rádio Itatiaia. Sem mais delongas, vamos acompanhar aí o que a imprensa mineira falou do time do Galo e também desse jogo contra o Flamengo. Roda aí, produção! O próprio Gabriel Milito, em uma entrevista recente após o jogo, ele deixou muito claro que o Zaratio ele vinha sofrendo, né, com algumas dores na região do pubis. E a gente sabe muito bem que o pubis é uma região que, se tiver doendo, atrapalha o jogador, o desempenho do jogador cai bastante. O jogador vai para o sacrifício, mas joga com dores. Determinados movimentos que o jogador faz, aquela dor ali chega a ficar intensa. Então você viu no último jogo que o Zaratio jogou muito pouco, Paulo Vitor acabou substituindo ele, né? E ele tá em tratamento intensivo, tá? Para tentar ficar pelo menos em condições de jogar um tempo, alguns minutos ali contra o Flamengo, já que o momento do Atlético é um momento que qualquer jogador que estiver ali, né, pronto para jogar é necessário, porque estamos sofrendo muito com desfalques. Então, tomara que o Zaratio se recupere desse tratamento intensivo. Um tempo que o Zaratio jogar, galera, se ele conseguir jogar 45 minutos, já vai ajudar o Atlético. Se ele conseguir jogar 60 minutos, vai ajudar demais o Atlético. O que não pode, né, ele ir para um sacrifício que vai fazer com que ele perca muitos outros jogos. Se for para o Zaratio jogar um tempo e perder 3 jogos, é melhor ele nem jogar, é melhor ele tratar essa pubalgia, né? O Paulo Vitor tá crescendo, tá conseguindo, né, pouco a pouco. Jogava muito a volta do Otávio também, né? Então a gente pode fazer uma composição ali com o Otávio, Scarpa volta. Então a minha opinião é essa. Se for para o Zaratio voltar e conseguir jogar de boa, sem atrapalhar o restante da recuperação, sem atrapalhar nos próximos jogos, beleza. Agora se for para ele jogar, para daqui a pouco ele ficar 1 mês fora, 2 meses, aí é melhor não jogar. Trata primeiro, fica 100%, depois ele volta. Falando sobre os reforços contra o Flamengo, a gente deve ter o retorno do Otávio, tá? O Otávio deve jogar contra o time do Flamengo. O Scarpa volta de suspensão. O Vargas, né, já desembarcou em BH e deve ir para o jogo contra o Flamengo como opção. Provavelmente ele pode até entrar como titular, né, no lugar do Cadu ali, fazendo uma trinca, Vargas, Paulinho, Hulk. A gente sabe que o Milito tem as preferências dele, mas o Vargas vinha muito bem antes de ser convocado, vinha crescendo novamente no Galo e para mim vai ser um baita reforço, né? No jeito que o Galo tá, galera, inclusive, eu vou trazer aqui para vocês a tabela de classificação. Esse jogo contra o Flamengo é muito importante. O Galo não vem conseguindo pontuar em casa. Já são, se eu não me engano, 4 jogos sem vencer, 3 ou 4 jogos sem vencer na Arena MRV. Hoje o Flamengo é líder, né? Tá começando a disparar aí. Claro, o Galo tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas o Flamengo tem 27 pontos, né? O G4 tá aqui com o Flamengo 27, Palmeiras 26, Botafogo 24, Bahia também 24. O Galo tá aqui embaixo na 11ª colocação com 18 pontos. Uma vitória do Galo em casa na Arena MRV, né? O Galo manteve os preços promocionais, então teremos provavelmente
a Arena MRV lotada, tá? O Galo ia a 21 pontos e colaria ali no G6 do Campeonato Brasileiro e impediria também o Flamengo de disparar. Então é um jogo muito importante, na minha opinião, e quanto mais jogadores a gente puder contar, melhor para o Milito começar, né, a ter mais opções para escalar esse time. Acho que dá sim. E a gente acompanhou o último jogo do Flamengo, em que o Flamengo foi bem econômico, passou longe de fazer um grande jogo, venceu o Cruzeiro, é verdade, mas o Cruzeiro teve ali as suas oportunidades, né? Teve ali as suas chances, finalizou mais, ficou mais com a bola, mesmo jogando no Maracanã. Evidentemente que o Flamengo também sofre com os desfalques, né? Se você pegar aquela meiuca ali, que é a seleção do Uruguai, né? Pra mim é o melhor meio-campo do futebol brasileiro, que é Pulgar, De La Cruz. Esse aí vai voltar, né? E Arrascaeta. Pulgar junto com o Vargas. Aliás, a seleção do Chile, eu vou te contar, hein? Foi mal. Senhora, mas... Agora, se o Vargas volta, o Pulgar volta, vamos ver se ele vai começar jogando, né? O Pulgar, ele é mais importante pro Flamengo do que o Vargas pro Atlético, na minha opinião, nesse momento, né? Porque quando o Hulk tava fora, evidentemente que a situação era outra. Mas esse meio campo, ele não vai contar certamente com o Arrascaeta e o De La Cruz. O Cebolinha é outro jogador que tá fora, já não tem os laterais, né? Que estavam jogando, então é um Flamengo diferente, tanto que o Léo Ortiz no segundo tempo entra para fazer a volância, ele não tem tantas opções de troca, então do mesmo jeito não, né, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o time do Atlético que vai a campo, mas o Flamengo também tem problemas, mas tem um elenco que tá mais recheado, né, mesmo assim consegue levar um grande time. Ale, os últimos jogos aí, o Milito escalou Cadu, Paulinho e Hulk. Você escalaria o Vargas com Paulinho e Hulk ou não? Eu ia dar o Vargas saiu jogando em todos os jogos, né? É do Chile. Saiu jogando em todos os jogos. O Vargas é mais jogador do que o Cadu. Não tem, sim, isso aí não tem por isso dúvida. que eu fiz a pergunta aí. Será que não sei se ele faz a função tática que o treinador vai querer, né? O Cadu corre mais do que o Vargas. O Vargas jogar mais do que o Cadu não é uma surpresa pra ninguém, e o Cadu correr mais que o Vargas também não é surpresa pra ninguém. Eu optaria sempre pelo jogador mais talentoso, que é o Vargas, se ele realmente tiver no apetite, se ele tiver na pegada, o que nem sempre acontece, mas eu faria opção pelo Vargas. Aí, vamos ver, né, amanhã, Henrique, se o Zarate vai treinar, porque o Zarate seria um grande reforço, né? Não, aí é maravilhoso. Aí é maravilhoso. O Scarpa vai voltar, o Bruno Fux volta, o Everson tem boas chances de treinar amanhã com bola, o Everson, goleiro, deve retornar também. O Otávio tá na transição ainda, né? Amanhã já é véspera do jogo. Complicado, é um jogo tá pesado muito pra ele. em cima aí para o retorno do Otávio, mas quem sabe, né? Se não for pro Flamengo, Botafogo no fim de semana. O Galo agora tá uma tabelinha, hein? Flamengo que é o líder, depois pega o Botafogo lá no tapetinho lá, que é sempre difícil jogar lá, né? É um né? time que tá na ponta também. Tava em segunda até ontem, o Palmeiras agora tá voltando, mas... E depois é o São Paulo que tá no G6 também, tá ali no bolo, né? Então, três rodadas difíceis pro Galo. Que bom, né? Porque se pega os ruins... Tá perdendo conta pra turma de baixo. Então tá aí, né, galera? Você vê aí que, né, o Atlético terá a volta de vários jogadores, né? Jogadores importantes. O Flamengo tem a volta, lógico, também aí do Eric Pulgar, que é um jogador importante, mas com certeza o Flamengo tem muito mais problemas para montar esse time, né, para um jogo tão difícil como este, né? Jogar contra o Atlético Mineiro é sempre muito difícil. O último jogo em Minas Gerais pelo Brasileirão nós vencemos, tá? Vencemos, não foi ali na Arena RMV, mas foi em Minas Gerais, né? Foi até aquela ocasião lá, né, dos acontecimentos com Pedro, envolvendo o auxiliar do Jorge Sampaoli, né? O Flamengo saiu vitorioso no último confronto lá em Minas Gerais, mas o Flamengo agora tá com um time completamente diferente, né? O Tite, que finalizou a preparação para este confronto, né, com um provável time do Flamengo, vou passar aqui para vocês, tá? E é claro, tem muitas coisas que poderão mudar. O Tite ainda tem algumas dúvidas e eu vou explicar para vocês, ó. O goleiro Rossi, na lateral direita o Wesley é o que tem, né? Não tem outro ali, o Varela tá na seleção do Uruguai. O Fabrício Bruno na zaga com o Davi Luiz. Na lateral esquerda o Ayrton Lucas e ali no meio Alan, tá? E aí tem a dúvida se ele vai com o Léo Ortiz ou se ele vai com o Eric Pulgar, né? Jogando ali nesse meio campo, ou até mesmo, quem sabe, né, com o Gerson, tá? Poderá fazer isso também, mas tudo indica que ele, né, vai colocar o Lohan para sair no banco de reserva, e aí ele adiantaria o Gerson para fazer esse meia de criação, tá? Na ponta direita, Luiz Araújo, o Pedro no ataque e o Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo, tá? Esse daí é um provável time do Flamengo, porém,
as mudanças que eu falei para vocês que poderão ocorrer é a seguinte, é o Gerson e o Pedro. Por quê? Porque o Tite está na dúvida se preserva esses jogadores, que está vindo de um batidão de jogos, principalmente o Pedro e o Gerson, ou se ele vai, né, e escala já de início esses atletas. Inclusive, ele testou durante o treino o Vitor Hugo e o Carlinhos, tá? O Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Carlinhos no lugar do Pedro, caso, né, ele mude de ideia ali de sair jogando com esses atletas, tá? Então poderemos ter essa mudança, essa novidade aí, né? Aí tem essa dúvida, vamos saber ali aproximadamente 1 hora antes da partida, né? Sai a escalação oficial do Flamengo e aí a gente vai ter nas mãos se ele vai com o Gerson e Pedro, ou se ele vai colocar, né, o Vitor Hugo e o Carlinhos ali, né? Muita gente até criticando, né, porque o Vitor Hugo fez uma partida muito ruim, né, na última aparição dele, e aí, claro que sempre gera esse incômodo, ainda mais contra um time, né, forte, como é esse time do Atlético Mineiro. Será um grande jogo, né? Esperamos que o Flamengo consiga se superar, consiga trazer, né, pontos ou até um ponto, né, ali de Minas Gerais, que também não é um resultado ruim, tendo em vista, né, todos esses problemas de desfalques, a quantidade de jogos e sendo também ali, né, na casa do adversário. Beleza, meus amigos? Queria deixar aberto aqui para vocês, deixar o palpite de vocês aí para esse confronto e também a análise de vocês, né, como é que você enxerga que vai ser esse jogo. E outra, qual time do Flamengo você escalaria? Você pouparia, né, o Gerson e o Pedro, ou seja, preservaria eles, tá vindo no batidão, ou você iria com força máxima para esse confronto? O que você faria, né, se você fosse o Tite ali, né, podendo escalar o Flamengo? Coloca aí nos comentários. Tamo junto? Deixar os créditos aqui pro canal GaloTube e também pra Rádio Itatiaia. Beleza, meus amigos? Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like. Daqui a pouco eu trago mais novidades, hein? Vamos fazer a cobertura aí durante todo esse dia, né? Desse confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Por enquanto, Flamengo continua na liderança, então segue o líder! Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!